Fala galera vascaína, aquele abraço, está entrando no ar mais um vídeo no canal Detetives Vascaínos, num final de semana com pouquíssimas informações sobre o Vasco, por conta da data FIFA e pelo fato do time só voltar a atuar na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Para não ficar repetitivo, para a gente poder trazer aqui um debate de alto nível, eu resolvi usar esse espaço de hoje para a gente debater a janela de transferências do Vasco, que finalizou na última segunda-feira, dia 2 de setembro, e que teve aquele desfecho bem frustrante com o zagueiro argentino, para não falar outra coisa. Enfim, entre chegadas e saídas, qual o balanço que podemos fazer dessa janela com os Maltina? 6 atletas chegaram, 5 saíram, mas a principal carência do grupo até então não foi resolvida, obrigando o clube a trazer um jogador no mercado de poucas opções. E você, aprovou as movimentações do Vasco? O clube se reforçou bem? O que faltou para algumas lacunas ainda não estarem preenchidas? E se não chegar nenhum zagueiro, vai dar ruim ou dá para suportar com esse elenco? O que esperar desse Vasco para o restante da temporada? Bom, são muitos questionamentos. Questionamentos esses que merecem muita atenção. E aqui vamos tentar debater juntos essas incógnitas que ficaram aí após a última janela de transferências de 2024. Portanto, brola pro like, comente aí no vídeo, participe, compartilhe, vamos juntos nessa aumentar o nosso alcance no YouTube. Bom, vamos faltar esse boletim de hoje na janela de transferências do Vasco. O clube teve de 10 de julho a 2 de setembro para se reforçar. Entre as prioridades estabelecidas, zagueiro e atacantes. Apesar disso, vieram na frente volantes e meias, que foram contratados para compensar algumas saídas do elenco de atletas que ganhavam muito e não estavam desempenhando o suficiente. O maior nome, sem dúvida, da janela foi Felipe Coutinho. Camisa 11, fez de tudo para retornar ao clube, que o revelou e contou também com os braços abertos do Vasco, na figura do Pedrinho, o presidente, para dar prosseguimento à sua volta. O Coutinho ainda não foi aquele Coutinho que a torcida esperava, mas é um jogador de um talento indiscutível e que pode, em breve, assumir aí o papel de protagonismo do time. Com o Coutinho vieram Souza e Alex Teixeira, Eles chegaram muito mais por indicação do jogador do que por vontade do Vasco. Pelo menos essa foi a impressão deixada aí nos bastidores. Apesar do clube negar, deixar claro que eram jogadores que iriam sim acrescentar no elenco. Para as opções de frente, o Vasco mapeou o mercado estrangeiro e resolveu apostar nos gringos com experiência internacional. Trouxe o chileno Jean David, que vinha se destacando pelo Toluca do México, o colombiano Emerson Rodrigues, que vivia sendo emprestado pelo seu clube lá dos Estados Unidos, e mais recentemente o suíço Maxime Domingues, um camisa 8 com características ofensivas e que pode atuar também ali pelo lado de campo, com o objetivo até de suprir a ausência do Adson, que não deve voltar tão cedo aos gramados. E quanto às saídas? O clube entendia que para contratar mais peças precisava desafogar a folha salarial, porque na época da 777 trouxeram atletas com salário a peso de ouro e esses jogadores não estavam sendo aproveitados. Com isso, o Praxedes, Cleiton, Zé Gabriel, Serginho e o garoto Eric Marcos foram negociados. No meu entendimento, boas saídas, porque os 4 primeiros, que eram a herança aí da 777, pouco renderam, estavam tirando espaço não só dos garotos, que estavam pedindo passagem e fazendo a diferença, como de outras peças com mais qualidade, que poderiam chegar para o setor. Sobre o Eric Marcos, o jovem, eu acredito que foi mais para rodar o jogador, fazer o atleta ganhar experiência, até porque o salário dele era bem inferior aos já citados. Dentro dessa lógica, a gente pode dizer que o Vasco tentou fazer uma janela versátil com o objetivo único de dar novas peças para a engrenagem do Rafael Paiva rodar. O técnico até então tem esse olhar clínico sobre esses jogadores e vem conseguindo extrair a potencialidade deles. Mais um desafio para o treinador. O chileno Jean David, acho que pode sim ser útil quando se adaptar mais ao Vasco. Ele tem experiência, boa visão, pelo pouco que atuou, não vem comprometendo. A minha dúvida é sobre o Emerson Rodrigues. Apesar do jogador ter sido titular aí nos últimos jogos, com a camisa do Vasco, ter feito inclusive um gol importante no Atlético Paranaense, ainda é um atleta que peca muito nas tomadas de decisão. Muitas vezes não faz o certo quando chega próximo à área. Mas em termos de velocidade, em termos de jogadas ofensivas, tem ajudado o time aí
na criação desse setor. Se o Rafael Paiva, né, souber trabalhar bem a cabeça desse jogador, pode se tornar uma peça útil ao time. Mas é o que eu digo, é um atleta que não parava nos clubes, vivia sendo negociado, emprestado. E isso prejudica também o jogador, né? Veremos se no Vasco ele tem esta sequência de trabalho. Sobre Souza e Alex Teixeira, sigo com a minha opinião de que a experiência deles para os mais jovens é que podem fazer a diferença, né? Blindar ali nos bastidores. São jogadores que têm identificação com o Vasco, nasceram, foram criados ali em São Januário e nesse quesito podem ser úteis. Mas em relação a ganhar posição no time titular, aí eu considero muito difícil, né? Devem ter sido contratados como opções aí para o banco de reservas. Agora uma coisa, galera, por mais obstáculos que tenham aparecido no meio do caminho, o campo gritou várias vezes que havia necessidade de um zagueiro ter sido o primeiro nome contratado da janela. Foram falhas seguidas, acúmulo de lesões e suspensões que botaram a zaga do Vasco à prova. A frustrante negociação com o zagueiro argentino foi a gota d'água dessa busca do clube por um defensor. Eu não sei quem errou, se foi o Vasco, se foi os Old Boys, mas se já há um histórico de problemas de negociações com os argentinos, óbvio que o Vasco não podia ter deixado para a última hora esses ajustes. E olha que eu estou criticando aqui a maneira como foi conduzida a negociação. Nem o fato, não falo assim, nem pelo jogador em si. Até porque, na minha opinião, o Vasco tinha que ter ido em cima de alguém pronto. Não sei se para o atual momento seria o jogador certo para a função, né? Para mais adiante, sim. Mas para agora, precisava de uma peça pronta, né? Não assim tão jovem. E agora o clube segue aí mapeando e tentando encontrar um jogador que possa chegar e agregar. Difícil, né? Mas também acho que o jogador precisa querer estar aqui. Não quer jogar no Vasco, está fazendo beicinho. Olha, não tem que perder tempo. O Vasco precisa de jogadores compromissados. Enfim, creio que a janela do Vasco deixou a desejar sim, principalmente nessas lacunas defensivas. Esperava mais. A sorte é que o Rafael Paiva conseguiu aí chamar para si o grupo, está com o elenco na mão e vem pontuando bem, né, com o que lhe foi oferecido, né? E esse time pode chegar mais longe? Sim, pode, perfeitamente. Mas o elenco ainda me preocupa. Eu vejo o Vasco com um time, mas ainda carente de peças de reposição quando ficar desfalcado de jogadores importantes. Quer um exemplo? Verratti. Hoje o Vasco não tem ali um reserva para ele à altura. Com isso, precisa mudar as características da equipe, né? Colocar aqueles jogadores assim de mais liberada de campo. Isso mostra que ainda existem buracos no elenco, né? Até porque o Vasco tem que recorrer à base. E recorrer à base tem sempre essa preocupação de não queimar a garotada. Mas graças a Deus o Rafael Paiva, né, vem dando seu jeito e fazendo com que todas essas limitações do elenco sejam compensadas através de muita entrega, né? Hoje esse Vasco está competindo, seja o campeonato que for. E essa entrega é que tem feito a diferença e se sobressaindo em meio às lacunas existentes. Bom, agora eu quero ouvir você. O que você achou dessa janela? Dava para ter contratado mais? A zaga foi o único ponto falho da diretoria? Tá confiando aí nesse elenco para o decorrer da temporada? Então bora interagir juntos, galera. É isso aí. Tô indo, mas em breve volto com muito mais. Até breve, meus amigos.